Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senador Cristóvão, senhores senadores, companheiros e companheiras. Mas, senhora presidenta, eu, neste momento, inicio o meu pronunciamento acerca da comemoração dos 46 anos da Zona Franca de Manaus. Eu fiz questão de usar o verbo, e aqui falo comemorar, não só destacar, mas comemorar, porque ele traduz com maestria a data de hoje e os 46 anos da Zona Franca de Manaus. Visto que a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca, administra incentivos fiscais de um modelo extremamente exitoso para o Brasil, ou seja, o modelo Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, ao longo desses 46 anos, tem estimulado o desenvolvimento da região com viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. As indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus, base de sustentação desse modelo, apresentam baixo impacto ambiental e têm contribuído para a preservação de aproximadamente 98% da floresta nativa no estado do Amazonas, identificando oportunidades de negócios e atraindo investimentos tanto para o Polo Industrial de Manaus quanto para todos os demais setores econômicos da nossa região. Atualmente, a Superintendência da Zona Franca atua nos polos comercial, industrial e agropecuário, promovendo a interiorização do desenvolvimento por todos os estados de abrangência do modelo, ou seja, a Amazônia Ocidental e mais o estado do Amapá. Na Amazônia Ocidental, citamos os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, que corresponde a 25%, esses estados, 25% do território nacional. 25%, senadora, do território nacional, ou seja, um quarto. E para integrar a região e inseri-la de forma competitiva no contexto mundial, também busca apoiar iniciativas nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação. E mesmo em tempos de crise econômica mundial, as empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus fecharam o ano de 2012 com faturamento superior a 73 milhões de reais, de acordo com os dados da SUFRAMA. O número está 6,4% aproximadamente acima do faturamento do ano passado, 2011. Com destaque para os bens de informática, que cresceram 26% entre os dois períodos e representam sozinhos aproximadamente 11,5% de todo o faturamento do modelo Zona Franca. O saldo de empregos do ano passado foi de quase 117 mil postos de trabalhos diretos no mês de dezembro, com média anual de mais de 120 mil empregos. O número supera em quase 3% a média também relativa ao ano anterior, de 2011. Até então, considerado o melhor ano da história da Zona Franca. O modelo propicia em todo o estado do Amazonas a geração de 800 mil empregos, se considerarmos aqueles gerados diretamente com os que são gerados indiretamente. Dados mais recentes da Receita Federal e indicadores da indústria apontam que o Amazonas sozinho participa com mais da metade de toda a arrecadação de impostos da região norte. Para que todos tenham uma ideia, o governo federal arrecadou no estado, no ano passado, um montante de quase 12 bilhões e meio de reais em tributos. Observem, companheiros e companheiras, nobres colegas, estudo da Coordenação Geral de Assuntos Econômicos e Empresariais da SUFRAMA, lembrando hoje, em matéria publicada no Jornal Diário do Amazonas, aponta que para cada real concedido em incentivos fiscais, R$1,37 são gerados em tributos. E, repito, mais da metade de todos os tributos de toda a região norte vem da Zona Franca de Manaus. O que mostra que ela não é tão franca assim, porque lá se paga muito tributo. Lá se recolhe imposto de renda, se paga PIS, CONFINS, taxa de administração da SUFRAMA, que também é uma taxação, um tributo federal e que tem contribuído nos últimos anos para compor o superávit primário, o que nós gostaríamos que fosse diferente, porque deveria ser um recurso a ser investido, além do estado do Amazonas, no Acre, em Roraima, no Amapá e em Rondônia.
Ou seja, e esse dado ele é exemplar. Para cada real incentivado, se arrecada de tributo federal R$ 1,37. Isso demonstra o quanto essa política de desenvolvimento regional tem sido benéfica, não só para a região, mas também para todo o país. No entanto, alguns setores políticos e empresariais do país ainda insistem em ignorar essa realidade. A mais recente batalha foi travada no Supremo Tribunal Federal, quando, em agosto do ano passado, o governo de São Paulo foi à Corte questionar os incentivos fiscais de crédito e estímulo do ICMS concedidos às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Querem a suspensão desses incentivos para toda a indústria instalada na Zona Franca de Manaus. Isso o governo de São Paulo, o estado mais rico, o estado que detém o maior PIB do Brasil. Um terrorismo contra a economia do Amazonas, como bem frisou o governador Omar Aziz. Não se trata de propiciar maior arrecadação para aquele estado que, repito, é o mais rico do país, mas atacar uma vantagem comparativa que nos é exclusiva, garantida pela Constituição da República. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado, quando deferiu medida cautelar em favor de uma outra ação, a Ilmadim, do governo do Amazonas, por conta do decreto 57144 do governo paulista, que logo após a aprovação da MP dos tablets, o governo de São Paulo editou este decreto, ampliando os incentivos para a produção de tablets lá em São Paulo, o que, de acordo com a Constituição brasileira, não é permitido e é ilegal. E num ato que não atinge apenas a Zona Franca, porque a informática, o setor de informática, o segmento tem incentivo que é nacional, não é só da Zona Franca. Daí o Rio Grande do Sul abraçar esse setor de comunicação, de informação. Daí a Bahia, vários estados brasileiros. Então, quando São Paulo faz isso, concede um incentivo não de acordo com a Constituição Federal, prejudica o Amazonas e os demais estados brasileiros. Mas, enfim, entramos no Supremo e aí, sem dúvida nenhuma, ganhamos imediatamente. Ou seja, vencemos essa ação. Mas nessa data, presidente, eu caminhando para as conclusões, que essa Vossa Excelência já me deu tempo a mais, eu já me caminho para concluir. Nessa data em que a autarquia completa os seus 46 anos, eu vejo que as conquistas, elas têm sido muito maiores do que os 46 anos poderiam propiciar. E eu quero ser sincera aqui, senador Cristóvão. Por mais que se questionem os incentivos para a Zona Franca, eu nunca vi nenhum senador da República, nenhuma senadora, nenhum deputado, nenhuma deputada questionar a Zona Franca de Manaus. Porque entendem que este benefício que nós temos, e agradecemos a todo o Brasil, a todos os demais estados, servem não só à Amazônia, mas vem servindo ao Brasil como um todo. Imagina, Suas Excelências, Vossas Excelências, se nós não tivéssemos nada, nenhuma alternativa de desenvolvimento para a região, como seria e qual a despesa que aquela região estaria dando para o governo central. Enfim, então considero um modelo da mais extrema competência que vem deixando certo. O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem deixado muito claro que é preciso investir, além do fortalecimento da Zona Franca, investir desde já na nossa natureza, na nossa vocação natural. Aproveitar o modelo Zona Franca para investir nos setores que representam a nossa vocação. Daqui a algum tempo estará em funcionamento a primeira fábrica de medicamentos lá da EMS, que é a empresa brasileira maior produtora de genéricos do Brasil. Estará lá. Nós lutamos muito pela criação e instalação de um polo de cosméticos. Porque o cosmético se faz a partir da matéria-prima local. E isso é muito importante para que a gente possa se desenvolver. O nosso Centro de Biotecnologia da Amazônia precisa de um empurrão a mais, é necessário uma decisão urgente sobre o seu modelo de gestão, que até hoje não está. Uma decisão ainda não tomada. Se criamos a Embrapa da indústria, a Embrap industrial, por que não colocar esse Centro de Biotecnologia dentro da Embrap para pesquisar o desenvolvimento de produtos na Amazônia? Olha, condições nós temos, basta
decisão política. É esse o meu entendimento. Temos lá a FUCAP, que é uma grande colaboradora da Zona Franca de Manaus, um outro organismo de educação, de pesquisa, de inovação, que nos ajuda muito. Portanto, senadora Ana Amélia, agradecendo Vossa Excelência, eu quero aqui cumprimentar a Superintendência da Zona Franca de Manaus, cumprimentar todos os seus servidores e cumprimento na figura do amigo Tomás, que é o superintendente da SUFRAMA, pelo desempenho que eles têm tido e o conjunto dos seus servidores. A SUFRAMA está de luto, perdemos há pouco tempo uma funcionária exemplar, responsável pelo comércio exterior, minha amiga Gracilene, que se foi de forma brutal, assassinada que foi pelo próprio sobrinho, juntamente com sua filha, ambas assassinadas. Era um esteio, um dos grandes esteios da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, uma estudiosa, uma mulher muito competente, como competentes são muitos dos servidores daquela autarquia. Então, cumprimento todos os servidores, fazendo aqui uma homenagem póstuma a Gracilene, minha querida amiga, além de tudo, que morreu, repito, de forma tão drástica, e fazendo um agradecimento a todos os parlamentares do Brasil, senadores e senadoras que nos ajudam historicamente a manter esse modelo que é muito importante para o nosso país. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. A mesa se associa às